Hoje nós teremos uma palavra que Deus colocou no nosso coração, e talvez você não percebeu, mas nós já estamos numa série temática sobre consagração. 2026 é o ano da consagração. E se você é atento e tem acompanhado, muito obrigado. Você percebeu que na virada do ano tivemos aqui essa mensagem temática falando que o caminho está aberto. O caminho que Jesus inaugurou através do seu sangue, através do seu corpo, Ele abriu um novo e vivo caminho. Através disso Ele nos consagrou para estarmos na presença de Deus e andarmos realmente nesta vida de forma digna e para o louvor da glória de Deus. Mas também nós continuamos, e na semana passada nós falamos durante a ceia do cálice consagrado e a mesa santificada. Então foi a segunda mensagem dessa série, para que nós pudéssemos imergirmos mais um pouco sobre essa realidade da consagração, que fala de separação, fala do caminho que Jesus abriu, fala da disposição em nós agora nos devotarmos a Ele, nos separarmos para o louvor da glória dEle. E hoje, no culto da família, nós teremos mais uma mensagem temática, agora consagrando as nossas casas, os nossos lares. O nome da mensagem é Lar Consagrado, Família Abençoada. Amém? Diga: lar consagrado, família abençoada. Amém, Jesus? Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Nós vamos ler algumas porções aqui desse capítulo, para termos entendimento e que o Senhor fale aos nossos corações com revelação, com iluminação, em nome de Jesus. Josué 24, verso 1, diz assim: Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Amém? Então Josué se despede do povo, mas ele aqui reúne todas as tribos de Israel na cidade de Siquém, já depois do Jordão, e ali ele fala com os anciãos, com os chefes, com os juízes, com os oficiais, ou seja, aqueles que estavam à frente do povo. Amém? E aí, nesse contexto, ele vai apresentar a esses homens, e por sinal, aqueles que representavam todo o povo de Israel, ele vai apresentar exatamente as evidências do amor e da graça de Deus sobre Israel. E ele vai começar a narrar de forma histórica, desde Abraão, que foi tirado da Mesopotâmia, da Caldeia, por Deus, para sair do lugar da idolatria em que seu pai ou participava naquela região. Mas pela graça, então, Deus retira Abraão daquela terra, e Deus vai então fazendo uma construção para que cumprisse um propósito, não somente para Abraão e a sua família, não somente para os seus descendentes, Isaac e Jacó, mas para toda a humanidade. Amém, Jesus? Então vamos continuar aqui no verso de número 14, que diz assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Somente aqueles que creem, digam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, esta é a tua palavra e nós a lançamos agora, certos de que ela é poderosa, certo de que ela é, ó Deus, como uma espada de dois gumes, penetrante, e que haja, Deus, por meio desta revelação da tua palavra, uma fé, um mover para que sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória. Pai, que o Senhor nos dê clareza, usa, Deus, o teu servo, que saiamos edificados para a glória do seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém, Jesus. Então, como eu falei, no contexto inicial do capítulo 24, Josué se despedindo do povo, ele faz uma linha histórica falando desde Abraão até aquele momento em que eles estavam ali do outro lado do Jordão, e ali ele vai construindo esta história, ou seja, desde o patriarca Abraão até o momento em que eles estão dividindo os termos das terras que eles haviam conquistado em Canaã. E é interessante, porque toda essa linha histórica vai falar dos livramentos que Deus deu ao povo de Israel. Nessa linha histórica nós vamos ver claramente a graça de Deus sobre este povo, que se chama Israel. Nessa linha histórica nós vamos ver que aqueles homens, na verdade, eles passaram a habitar em lugares que eles não tinham edificado. É muito interessante quando nós lemos, por exemplo, o verso 13 de Josué 24, e diz assim: eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades, e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. O que é isso, povo de Deus? Receber uma terra que não trabalharam, para a qual não trabalharam, e cidades que não haviam construído, comeram de vinhas e olivais que não plantaram. O que é isso? O que soa isso no seu ouvido? Diga assim: graça. Amém? Então, todo esse contexto vai falar da graça de Deus. Mas sabe, quando nós olhamos para a chamada inicial de Abraão, que é o patriarca que deu origem à nação de Israel, nós vemos que Deus tinha santas segundas intenções quando tirou Abraão da Mesopotâmia, da Caldeia, do lugar de idolatria, tirou e o separou. E a Bíblia diz que quando o Senhor deu a missão a Abraão, ele lhe disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quantas famílias serão abençoadas? Todas. Em ti serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Então preste atenção, o maior propósito da missão de Deus é abençoar famílias em todo o mundo por meio de Cristo Jesus. Por que estava dentro de Abraão? A semente que lá na frente daria origem ao Messias. E eu quero falar nesta noite que Deus também tem segundas santas intenções em abençoar sua casa, sua família, seu lar, porque existe uma semente dentro de você que vai impactar a sua casa, a sua família, o seu lar, mas também toda uma sociedade até o mundo. Quantos creem nisso? Você crê? Você toma posse disso? Então veja que esse texto, ele tem tudo a ver com família, ele tem tudo a ver com lar, ele tem tudo a ver com casa, e não é sem motivo que nós trazemos aqui um momento em que o povo de Deus, numa renovação de aliança, precisa fazer uma escolha. Sabe, nós vemos dentro desse contexto, após a conquista da terra prometida,
e a sua distribuição às tribos de Israel, o seu líder, agora Josué, se despede do povo, como nós falamos. Ele lembra esse povo das bênçãos do Senhor no passado, e ele vai falar que eles haviam recebido coisas para as quais eles não eram merecedores, mas Deus simplesmente escolheu esse povo e o abençoou. Tem alguma similaridade conosco? Toda similaridade. Por quê? Nós também recebemos sem merecer. Isso é graça, é favor de Deus. Sabe, quando Israel foi escolhido, ele não tinha predicado, ele não era a potência da época, ele não tinha nada que pudesse chamar a atenção de Deus. Deus simplesmente escolheu, simplesmente abençoou. Então, baseado nesse texto, ou nesse contexto, nós vemos unicamente a bondade de Deus, e baseado nessa bondade de Deus, na graça de Deus, então Josué, ele propõe uma renovação da aliança. E hoje nós vamos fazer uma renovação de aliança aqui, amém? Hoje é o culto da família. Normalmente na transição do louvor, nós já fazemos a oração com as famílias reunidas, cada núcleo familiar com as mãos dadas, mas nós vamos fazer isso no final, e nós vamos ungir as casas, ungir as famílias, porque nós cremos que é um tempo de renovação de aliança. Você crê nisso? É um tempo de renovação de aliança. Deus está levantando famílias abençoadas, benditas exatamente para fazer um impacto nessa geração. Então, quando no verso 14, nós começamos a ler, dizendo: agora pois, temam o Senhor, e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ou seja, Josué, que havia sucedido Moisés, que havia estado com Moisés durante 40 anos, viu a libertação do cativeiro do Egito, e apenas ele, Caleb, e os que tinham menos de 20 anos é que chegaram a Canaã. Então esse agora, como líder, ele propõe o quê? Que eles pudessem romper com o passado, romper com qualquer outra coisa que ocupasse o lugar de Deus. Se eu e você hoje queremos de fato declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós devemos lançar fora tudo aquilo que atrapalha esse propósito na nossa casa, na nossa família. Quem está entendendo isso? Se você está disposto a renovar sua aliança com o Senhor hoje, e a chamada aqui não é amanhã, amanhã temam o Senhor, sirvam, não, agora, diga agora. Então é agora, porque às vezes nós esperamos alguma coisa diferente acontecer. Eu quero te falar que já está acontecendo. Você está recebendo a palavra de Deus, e ela vai ser o alimento para ativar a sua fé. Através dela você vai decidir agora renovar a sua aliança com Deus, mas para isso tem que lançar fora tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que talvez está prendendo a sua vida, da sua família, em outros altares que não são do Senhor. Pastor, mas como fazer isso? Com que base eu posso fazer isso? As coisas são difíceis, lá em casa nem todo mundo crê no Senhor, mas você crê? Você crê? Amém. Se você crê, então você vai ver a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem toma posse disso nessa hora? Pastor, mas lá somente eu sou minoria. Você e Deus, maioria absoluta. Sabe, a chamada para nós não é simplesmente de sermos um povo assim muito numeroso, embora o Senhor tenha trazido muitos. O Senhor tem feito realmente o chamado, e muitos têm atendido esse chamado, mas Deus precisa de um remanescente fiel. Deus precisa daqueles que dizem: eis-me aqui. Pessoas que são dispostas a entender o propósito. Mas como entender? Primeiro, entendendo que antes de mais nada, Ele nos escolheu. Porque quando eu acho que eu estou fazendo uma escolha,
acaba ficando na minha faculdade, no meu jeito, na minha carne muitas vezes. Mas quando eu entendo primeiramente que antes de uma escolha minha, Ele é que me escolheu, tudo se torna diferente. Amém? Eu quero te falar nessa noite que Ele te escolheu. E quem foi escolhido por Deus, acredite e não se escandalize, não tem escolha. Quando a gente tem muita escolha, é porque a gente não foi escolhido. Mas quando você foi escolhido, não tem muita escolha. Aí eu entendo que a minha escolha é escolher o que Ele escolheu. A minha escolha, ou a minha liberdade, não é fazer o que eu quero, porque a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas é fazer o que se deve fazer. O que uma pessoa que foi escolhida com amor eterno, foi tirada do cativeiro, ela deve fazer? Andar manietado, acorrentado, preso, ou livre para a glória do Senhor? Então você é livre agora para fazer a vontade de Deus, porque você foi escolhido. Você foi escolhido. Talvez você está aqui e fale assim: será? Em Cristo Jesus você foi escolhido. Você foi escolhido. E a escolha é algo que muda tudo. Eu me lembro, há 7, 8 anos atrás, eu fui decidir, uma das decisões mais dramáticas, mais difíceis da minha vida, da nossa vida, porque já estava ardendo no meu coração o desejo de queimar os bois e os carros da minha carreira, do meu trabalho, que por sinal eu amava, até porque era na gloriosa, bicentenária, a melhor polícia militar do Brasil, polícia militar de Minas Gerais. Amém? Não, está fraco. Amém? Patrimônio do povo mineiro, é ou não é? Mas naquele tempo, há 8, 7 anos atrás, eu senti que era o momento de entregar. E eu me lembro que alguns colegas falaram assim para mim: você tem uma escolha, tenente. E em certo momento eu achei que eu tinha uma escolha, mas depois eu me lembrei: não, eu fui escolhido. Quem foi escolhido não tem escolha. Quem pode dizer amém? Você foi escolhido. Então essa é a base primeira. Você foi escolhido. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Se nós tentarmos explicar a eleição divina, podemos perder a cabeça. Mas se tentarmos desfazer-nos dela, nós perderemos a alma. Sabe? Assim como Israel foi simplesmente escolhido por Deus, nós em Cristo também fomos escolhidos por Ele. Esta é a sua incomparável graça, o seu infinito amor. E é por isso que hoje nós estamos constrangidos a fazer o que devemos fazer. Sabe, Deus, Ele tira de nós o melhor que Ele já pôs por meio do amor, porque tudo que o amor toca, enriquece, tudo que o amor produz, permanece. Então Ele enche o nosso tanque de amor, através de uma eleição incompreensível, porque nós éramos pecadores, quando Ele provou o seu amor por nós, e nos escolheu. Agora, por constrangimento, diante de um Deus perfeito, santo, amoroso, gracioso, que me deu o que eu não merecia, eu sou constrangido a responder a tanto amor e tanta graça. Quantos são constrangidos pelo Senhor? É assim que acontece. É assim que nós começamos a renovar a aliança com Ele. É assim que nós lançamos qualquer outro deuses com D minúsculo, porque eles não fizeram isso por nós. Eles não nos compraram, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus.
Por isso esse amor nos constrange, essa escolha nos constrange, e agora não para servirmos, não para estarmos servindo a Deus para sermos aceitos, mas porque fomos aceitos, nós servimos com alegria. É diferente. Algumas pessoas pensam que vão pagar algum karma, alguma dívida, mas ela é impagável, por isso Jesus é quem pagou, e agora porque Ele entregou a nós, nós fazemos isso com alegria. Então a primeira máxima é: Ele nos escolheu, amém? Ele nos escolheu, por isso você é escolhido por Deus, e a sua casa também é escolhida pelo Senhor. Segunda base para que nós possamos renovar a nossa aliança com Deus, lançarmos fora outros deuses, e aqui quando eu falo deuses, não de gesso, de madeira ou de ferro, mas aqueles deuses que ocupam o espaço que é só do Senhor no nosso coração. Quem sabe o nosso trabalho, quem sabe o nosso dinheiro, quem sabe o nosso status, quem sabe o nosso carro, quem sabe a nossa casa, quem sabe o nosso título, quem sabe o nosso curso, quem sabe a nossa família, em que pese seja o projeto de Deus e bênção do Senhor, mas não pode ocupar o lugar que é só de Deus. Então nós precisamos lançar fora essas coisas, no sentido de que só Deus pode ocupar. E a segunda condição para renovarmos a aliança com Ele é que Ele nos libertou. Diga: Ele me libertou. Quantos livros nós temos aqui? Então diga: Ele me libertou. Diga: Ele nos libertou. Então, queridos, o povo de Deus, quando Josué traz aqui esse relato, ele vai falar do cativeiro. O povo de Deus amargou 4 séculos no cativeiro egípcio, mas a libertação veio por meio de um sacrifício. O sacrifício de um cordeiro, cujo sangue foi aspergido nos umbrais e nas vergas da casa, para que cada família dos hebreus fossem poupadas da morte. E hoje, o sangue que está nos umbrais e nas vergas das nossas casas, não é de um animal, de um bode, de um cordeiro, mas é o precioso sangue de Jesus. Por isso hoje também nós saímos do cativeiro, nós saímos desse lugar de amargura, onde estávamos presos, manietados, acorrentados, e hoje a liberdade chegou no nosso coração por meio de Cristo Jesus, porque Jesus, o nosso Cristo, é o Cordeiro Pascal. Amém, Jesus? E a sua casa, preste atenção, ela é poupada da morte, por meio do sangue de Jesus. Ela é poupada da escassez por meio de Jesus. Ela é poupada dos vícios por meio do sangue de Jesus. Ela é poupada das separações, sabe, dos litígios. Ela é poupada de toda maldição pelo sangue de Jesus. Quantos tomam posse disso nesta noite? Nós precisamos crer nisso, que as nossas casas hoje são poupadas dessa morte, e nesse ano da consagração, ano de 2026, nós precisamos tomar posse disso, que Ele nos libertou. A Bíblia vai dizer em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós não estamos mais presos nas trevas, nós agora vivemos debaixo de um reino de paz, cujo rei é o nosso Cristo, que nos amou, que nos deu a graça e que nos libertou. Quantos livros nós temos aqui? Então hoje, agora, você precisa tomar posse disso. Não aceite mais os desmandos do inimigo, não aceite mais, sabe, essa situação, essas maldições, porque elas não mais podem ter efeito, porque a sua casa é um lar de paz, é uma casa abençoada, é um lar consagrado, é uma família abençoada no nome de Jesus. Você toma posse disso? Então Ele escolheu, Ele libertou e Ele dirigiu.
Diga, Ele escolheu, Ele libertou e Ele deu direção. Amém? Por que nós hoje vamos fazer essa renovação de aliança? Por que nós vamos manter o nosso coração íntegro e fiel? Por que nós vamos lançar fora todos esses deuses com D minúsculo? Porque hoje nós vamos romper de uma vez por todas a qualquer passado do Egito, da escravidão, do outro lado do Eufrates, e fazer uma escolha hoje, porque Deus está nos dando uma direção. Tem pessoas que chegam em um determinado momento e acham que a vida acabou. Sua vida não acabou. Hoje é o primeiro dia do restante da sua vida. Hoje é o dia de escolha. Hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de direção para a sua vida, em nome de Jesus. Você toma posse disso? Então Ele, o Senhor, escolheu, libertou e deu direção, porque Ele nos levou para Canaã, assim como Ele fez com o povo de Deus, durante 40 anos, e uma geração nova possuiu aquela terra, os que tinham menos de 20, e Josué e Caleb estavam ali. Nesse momento, Josué estava com 110 anos, já próximo à sua morte, mas ele foi conduzido a Canaã. Agora preste atenção no que eu vou falar. Quantos aqui saíram do Egito? Quantos aqui saíram da escravidão, do pecado, do cativeiro? Agora deixa eu falar algo para você. Uma coisa é sair do Egito, outra coisa é chegar a Canaã. Ah, pastor, mas o senhor está falando da salvação? Não. Salvação, quando fala salvação, é Nova Jerusalém, tá bom? Salvação é Nova Jerusalém. Eu e você vamos estar lá, amém? Quem vai estar na Nova Jerusalém? Salvinho da Silva, amém? Agora Canaã fala de uma promessa, e de uma promessa que nós contemplamos reinando em vida aqui na terra. Então há pessoas que, muito embora foram escolhidas, foram libertas, e Deus deu a direção para sair do Egito, mas não estão chegando em Canaã. Chegar àquele destino não era apenas alcançar um lugar físico, mas principalmente alcançar, preste bastante atenção. Deixa o celular por um instante, se você pode. Chegar a Canaã não era chegar apenas a um lugar físico, senão alcançar uma promessa. Canaã é conhecida também como terra da promessa. E Deus deseja que não apenas saiamos do Egito, saiamos do cativeiro, mas alcancemos a promessa que Ele tem para nós, reinando em vida, estando aqui nessa terra e alcançando todo o desígnio celestial que Ele deseja cumprir nas nossas vidas, nos nossos dias aqui na terra. Quantos creem nisso? Por isso, querido, Canaã era chamada terra prometida, terra da promessa. E eu quero te falar que você pode até ter esquecido das promessas que Deus já te fez, mas Deus não esqueceu. Eu vou repetir porque talvez tenha algum crente aqui no nosso meio e vai dar um glória a Deus e um aleluia. Talvez você tenha esquecido das promessas que Deus um dia te fez, mas Ele não esqueceu das promessas que Ele já te fez. E eu quero falar mais, Ele é fiel para cumprir a promessa. Ele é fiel para cumprir a promessa. Amém, Jesus? Essa é uma bênção que o Senhor tem para nós. A promessa vem de Deus e Ele é fiel. E o que a Bíblia diz é verdadeiro. E se a Bíblia diz que se você crer no Senhor, Jesus será salvo, tu e a tua casa, você pode crer nisso. Amém? Se o próprio Josué diz que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que Deus falou,
está escrito aqui em Josué 23:14, é porque isso vai acontecer. Deus vai cumprir o propósito. O que nós precisamos é renovar a nossa aliança. Quando? Hoje. Em que momento? Agora. Não podemos sair do prumo de Deus. Deus, como eu falei há pouco, tem santas intenções em abençoar nossa casa e nossa família, para que nós cumpramos todo o propósito que Ele tem nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus, Ele te deu um lugar, que é a sua casa. Essa terra é uma terra de promessa. Talvez você não olhe assim, porque talvez passe tantas situações na sua casa, privações, dificuldades, mas se Deus te deu essa família, é uma terra prometida. Não infame a terra. Deus está colocando você nessa família para cuidar da primeira igreja, porque Paulo, ele disse a Timóteo: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Só que nós muitas vezes esperamos a mudança no outro, não é verdade? Nós esperamos a mudança na esposa, no marido, no filho, no pai, no irmão. Nós sempre esperamos e projetamos a mudança no outro. Esquecemos que a maior mudança tem que acontecer em nós. Eu li um livro um tempo atrás, e uma parte desse livro tocou muito meu coração, e de tempo em tempo eu sempre repito. Alguns já ouviram, vão se lembrar, outros talvez não ouviram, e eu creio que vai edificar. E diz assim: as palavras que estão no túmulo de um bispo anglicano na abadia de Westminster nos fazem refletir. Abre aspas. Quando eu era jovem e livre, sonhava em mudar o mundo. Na maturidade, descobri que o mundo não mudaria, então resolvi transformar meu país. Depois de algum esforço, terminei por entender que isso também era impossível. No final de meus anos, procurei mudar minha família, mas eles continuaram a ser como eram. Agora, no leito de morte, descubro que minha missão teria sido mudar a mim mesmo. Se tivesse feito isso, eu seria capaz de transformar minha família. Então, com um pouco de sorte, essa mudança afetaria meu país e, quem sabe, o mundo inteiro. Então eu quero te falar que a pessoa mais importante para que haja uma mudança no mundo inteiro está sentada nessa cadeira em que você está sentado. É você. A pessoa mais importante para haver mudança, é a pessoa que está aqui segurando esse microfone e pregando. Nós não precisamos e não devemos esperar que o outro mude, nós temos que mudar. E hoje o Senhor está te chamando para fazer uma escolha. Se Josué dissesse a você hoje: escolhe hoje a quem servir, qual seria a sua resposta? Se Josué falasse: olha, alguns talvez vão escolher os deuses dos pais do outro lado do Eufrates, os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual será a sua escolha? Hoje a sua escolha vai determinar exatamente aonde a sua família vai chegar em 2026, aonde o seu lar vai estar, projetado em 2026, aonde será o porto seguro da sua casa nesse ano, que é o ano da consagração, e começa hoje, começa agora. Você pode dizer amém? Deus quer que você tome posse disso. Não seja um instrumento de uma casa dividida, um lugar onde os membros lutam entre si, onde a família não multiplica as forças e sim as divide. A sua casa precisa ser um lugar onde o vigor não é minado por causa de interesses egoístas. O marido quer uma coisa, a esposa quer outra, os pais apontam em uma direção, os filhos vão em outra, os irmãos demandam entre si, nenhum é capaz de ceder. Essa casa está dividida.
mas eu profetizo em nome de Jesus que a sua casa é uma casa consagrada, seu lar é um lar consagrado, é uma família abençoada. O Senhor te escolheu, o Senhor te libertou, e Ele está te dando direção para que você alcance a promessa em Cristo Jesus. Tem algum crente nessa noite que pode dar um glória a Deus bem alto? O Senhor é digno de que nós nos posicionemos diante dEle nessa noite. E eu queria que você, nesta hora, ficasse sobre os seus pés. Nós estaremos orando. O Senhor está nos chamando para fazermos essa renovação de aliança e declararmos que nós serviremos ao Senhor, que nós estaremos nos consagrando ao Senhor. É um tempo de consagração, é um tempo em que nós devemos separar primeiramente as nossas próprias vidas, estarmos consagrando a nossa família no altar de Deus, tomando posse do sangue do Cordeiro, espiritualmente aspergindo esse sangue nos umbrais, nas vergas das nossas casas, dos nossos lares, e não aceitarmos o desmando de Satanás, não aceitarmos as mentiras de Satanás. Não podemos mais infamar a nossa terra, a terra da nossa família, dizendo impropérios sobre os cônjuges, sobre os filhos, sobre os pais, sobre os irmãos. Você vai começar a liberar palavras abençoadoras, conforme aquilo que você crê. Quantos crentes nós temos aqui nessa noite? Então, você precisa lançar palavras benditas. A chamada de Abraão agora é a nossa chamada, porque nós estamos enxertados em Abraão através de Cristo. Abraão é o pai da fé, então todos aqueles que creem se tornam filhos de Abraão. Hoje nós temos também que gerar Cristo. Cristo em nós deve ser a esperança da glória. Nós precisamos agora entender que Cristo está em nós, Ele quer se mover em nós, uma vez que Ele nos escolheu, nos libertou, agora Ele quer nos dar direção, para que nós possamos conduzir a nossa casa e a nossa família. Quantos desejam fazer isso nessa noite? Então eu queria chamar aqui à frente os pastores, queria chamar aqui à frente os diáconos. Isso, venham, queridos. Isso, o louvor já pode fazer o fundo, amém. Cadê os pastores, os diáconos? Venham aqui à frente. Nós vamos ter um momento agora de oração. Nós vamos ter um momento em que nós vamos ungir a sua família. Mas antes nós ungirmos a sua família, antes nós colocarmos, impormos as mãos sobre você e sua casa, você vai fazer isso, porque você é o sacerdote da sua casa, você é ministro da nova aliança. Então nesta hora, que as famílias se agrupe a sua esposa, se agrupe aos seus filhos, se agrupe aos seus irmãos. Se você não estiver aqui com a sua família de carne e sangue, então procure um irmão da célula, procure um irmão que você tenha afinidade, seja com ele agora, e você vai orar, vai consagrar a vida dele. E nós podemos orar uns pelos outros. Então comece a orar agora. Levante a sua voz, querido. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Ore. Impõe as mãos agora sobre a sua esposa. Impõe as mãos sobre o seu marido. Impõe as mãos sobre os seus filhos. Comece a liberar uma palavra de bênção, uma palavra de unção, uma palavra de graça, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento. Já coloque agora a sua decisão, a sua escolha, dizendo: eu escolho Deus, eu escolho o Senhor. Não importa a tradição deste mundo, não importa a cultura deste mundo, não importa se outros vão querer servir a outros deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ore, ore,
ore, verbalize, declare. Existe muitas vezes, sabe, um levante do inimigo tentando amordaçar a boca do ministro da nova aliança, do sacerdote em Cristo Jesus. Você é um ministro, você é um sacerdote. Não deixe a sua boca fechada, não deixe o inimigo colocar mordaça. Libera uma palavra de bênção, uma palavra profética, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. nessa hora, os pastores e os diáconos vão sair agora no meio do povo de Deus e vão ungí-los, vão orar com vocês, vão fortalecer agora exatamente essa oração que você fez como igreja, como família, como povo de Deus, para que vocês possam fluir cada vez mais. Existe algo profético. O óleo simboliza o Espírito Santo, o selo e uma separação, uma consagração para Deus, uma devoção ao nosso Deus. Então agora receba essa oração com o coração aberto, tomando posse dessa bênção que está sendo liberada sobre a sua casa agora. Agora, há uma unção sendo liberada, há um óleo sendo derramado, há algo que Deus está estabelecendo nesse tempo, há um divisor de águas espirituais, onde o Senhor está fazendo mover um novo tempo, por meio da escolha, da libertação. Ele está te dando direção para alcançar a promessa de Deus. A promessa de Deus não falha. O Senhor está te levando a esta terra prometida com a sua casa. Aleluia! Oh! Minha casa serviremos
agora, declara em alta voz. Isso, diga em alta voz essa verdade. Escolhe hoje, agora. Será abençoada. Aleluia. Será abençoada. Coloque a mão sobre os seus filhos. Seus filhos estão aí. É a sua descendência. A escolha atrai a bênção sobre a sua descendência. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, neste que para nós como igreja é o ano da consagração, por meio do caminho que foi aberto através de Cristo Jesus, pelo seu sangue, pelo véu, isto é, o seu corpo, Ele abriu um novo e vivo caminho. O caminho da nossa consagração está aberto. Nós temos agora, Senhor, uma mesa consagrada da comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos, e como família de carne, Pai, nós declaramos que a nossa casa, o nosso lar, é um lugar de consagração. O nosso lar é consagrado, a nossa família é abençoada. Declaramos, Senhor, que deixamos o cativeiro, outros deuses, outros caminhos, para seguir o Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, e hoje, Pai, nós somos livres do cativeiro. Por isso, Pai, não existe outra direção senão aquela que o Senhor mesmo está dando para cada um de nós, como família amada de Deus, família abençoada, a direção da terra da promessa, do lugar de delícias, do lugar onde nós estamos e cumprimos o propósito do Senhor, no centro da sua vontade, experimentando o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos todas as famílias, nós santificamos todas as famílias no Teu nome. Nós declaramos, Pai, que por meio daquela bênção que estava sobre Abraão, o pai da fé, nós que cremos somos filhos de Abraão. Então bendita será a nossa família, bendita será a nossa casa, bendito será o nosso lar, um lar consagrado, uma família abençoada, para a glória do Senhor. Nós oramos e declaramos isso em nome de Jesus. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer glória a Deus? Será que você pode aplaudir ao Senhor Jesus, que abriu esse caminho da sua consagração, da sua casa, da sua família? Aleluia! Minha casa serviremos a Deus. Em minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém, Jesus. Você recebeu essa unção, a unção que está sobre a sua vida, e nós cremos que ela foi liberada nesta noite. E a escolha, essa escolha de servir ao Senhor, de se consagrar, mas é uma escolha que precisa ser feita diariamente. Amanhã a unção vai estar fresca na sua vida. Amanhã você vai declarar que assim como Deus fez esse pacto com Israel, Deus, Ele propôs esse pacto para que esse povo fosse dele. O Senhor fez conosco também por meio de Cristo Jesus. E a promessa é que nós sejamos influentes
neste mundo. Sejamos sal desta terra e luz deste mundo. Sejamos realmente aqueles que conquistam Canaã, a promessa de Deus, mas para que cumpra-se o propósito de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. O Senhor estará conosco, porque Ele nos deu uma terra, Ele nos deu esse fruto desta terra, e isso é a graça do Senhor. Amém, amém, igreja. Você recebe isso nessa noite? Aleluia. Nessa semana, esteja focado nessas promessas de Deus. Esteja focado naquilo que o Senhor está direcionando como consagração para a sua casa e para a sua família. Não perca o foco. Nós estaremos caminhando ainda durante o mês no propósito da consagração em todas as áreas da nossa vida. E essa é uma das áreas mais importantes, a nossa casa. Lar consagrado, família abençoada. Amém? O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Dê uma semana de bênção, de vitória, de consagração, em nome de Jesus.